Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quem ora no Espírito. Irmãos, eu preciso ler dois textos com você, um pouco longos. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 em diante. Abre lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu preciso que você fique muito ligado na palavra essa noite, para que o Senhor consiga colocar dentro de você aquilo que Ele quer transmitir, amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quem achou diga amém. Mas como está escrito, preste muita atenção na palavra: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Diga amém. Essa promessa é para você hoje, agora. Mas como funciona isso na prática? Paulo vai explicar. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece. Diga para o irmão que está ao seu lado: você entendeu que ninguém as conhece, irmão? As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, espírito adâmico. Nós temos recebido um novo espírito, o espírito que vem de Deus. Para quê? Para a gente ser bem religioso, irmãos? Não. Para sermos evangélicos, irmão? Não. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aí ele explica como é que funciona. Disto também falamos, preste atenção, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Repete isso comigo todo mundo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Aí o texto continua depois da vírgula, mas ensinadas pelo Espírito. Olha como você precisa aprender direto com o Espírito. Como? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Levanta a sua mão direita e diga comigo: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora vai comigo para Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Nós vamos continuar o texto de Coríntios, ok? Quem lembrou de Coríntios, diga amém. Nós vamos continuar o texto aqui em Hebreus. As coisas espirituais se discernem. Eu falo e você repete. As coisas espirituais se discernem com o meu espírito, não com a minha carne. Quem recebe essa palavra? Agora vamos continuar o texto aqui em Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por que ficou difícil de explicar? Porque vocês se tornaram tardios em praticar.
em ouvir, em responder o que o Espírito Santo ensina. Pois com efeito, quando já devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmão, o tempo do leite está passando na sua vida. Está chegando na sua vida o tempo do alimento sólido. Quantos querem comer do céu comida sólida? Levanta a mão assim. Pastor, eu não entendo o que é isso, mas quem quer assim mesmo? Diga eu quero. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas a feijoada é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Olha aí como o texto continua de Coríntios. Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, quando você desce do barco e começa a andar sobre as águas, ou seja, quando você exerce fé na palavra de Deus e muda seu comportamento de um comportamento natural para um comportamento espiritual, muita coisa que não tinha sentido para você passa a ter sentido. Muita coisa que você não sentia necessidade, você passa a sentir necessidade. Muita coisa que você não queria, você passa a querer, porque você mudou de dimensão. Antes você estava no natural, mas agora você está no sobrenatural. Então você não está mais numa dimensão onde só assuntos naturais, como o Palmeiras que pegou o São Paulo, deu um ataque de 3-0, aleluia. Aleluia, misericórdia. Quem diz aleluia? Quem diz misericórdia? Muitas vezes você flui num assunto natural, como o Palmeiras e o São Paulo, ou você compreende assuntos da religião, mas quando o Espírito Santo tenta se comunicar com você, você não consegue tocar naquele entendimento, você não consegue absorver aquele entendimento, você não consegue ver. Jesus, eu imagino, sofria muito com isso, porque Jesus era o único homem vivo espiritualmente na terra, e ele trazia ensinamentos profundos para um povo que não era como vocês. A presença de Deus é tão forte aqui hoje. Mas Jesus pregava para um povo morto espiritualmente, um povo da lei. Jesus nasceu vivo na época da lei. Foi a sua morte e a sua ressurreição que cumpriu a lei e nos trouxe a graça, amém? Então Jesus não pregava como eu estou pregando aqui agora. Por exemplo, eu estou pregando, eu estou sentindo vocês espiritualmente. Eu sinto vocês, eu toco em vocês. Eu conheço o público que eu estou pregando. Quando eu estou pregando para uma massa de pessoas mortas, eu sei. Quando eu estou pregando para pessoas vivas, eu também sei. Porque existe uma comunhão do pregador com o povo. A mensagem sai do meu espírito, ela entra no seu espírito e ela volta para o meu espírito. Eu tenho feedback quando eu estou pregando de quem está me ouvindo. E os pregadores presentes aqui, ou mestres, sabem que eu estou falando a verdade. Quando você está ensinando, pregando, ministrando para alguém, e a pessoa está absorvendo, ou quando você está falando, e aquilo que você está falando para a pessoa é grego. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de estar perto de alguém falando uma língua que você não entende, né? Japonês, inglês. Hoje no Brasil, graças a Deus, é muito comum, né?
Tem muitos estrangeiros vindo para o Brasil, visitar o Brasil, e às vezes você está num lugar, num clube, na praia, e você vê alguém conversando uma língua ali, e eles estão batendo um papo, só que você não sabe o que eles estão falando, porque é uma linguagem estranha para a sua mente. Pois eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: as coisas do Espírito não serão mais estranhas para você. Esse é o tema dessa palavra. As coisas do Espírito não serão mais estranhas para você. Vou dizer novamente: as coisas do Espírito não serão mais estranhas para você. Dá um grito de vitória, irmão. Agora, você só vai sair desse lugar onde uma linguagem é estranha quando você começar a exercer o seu espírito, ativar o seu espírito. Enquanto você não exercer o seu espírito, fortalecer o seu espírito, alimentar o seu espírito, porque nós somos seres tridimensionais, nós somos espírito, alma e corpo, amém, irmãos? Nós não somos só alma e corpo, nós somos espírito, alma e corpo. Meu corpo me dá a dimensão física das coisas, minha alma me dá o conhecimento de mim mesmo, das pessoas, mas o meu espírito me dá a consciência de Deus. O meu espírito não tem consciência de si mesmo, o meu espírito só tem consciência de Deus. Levanta sua mão e diga: minha alma me dá conhecimento de mim mesmo. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: e de você, irmão? Agora sacode o seu irmão e fala para ele: mas o seu espírito só tem consciência de uma coisa: a presença de Deus. Uhul! Aleluia! Deus está levantando nesse lugar não um povo morto, Deus está levantando nesse lugar um povo vivo espiritualmente. Um povo que você fala das coisas profundas de Deus e eles absorvem, muitas vezes sem entender muito na mente, mas as coisas de Deus são muito mais comida do que aprendizado. As coisas de Deus são muito mais alimento do que ensinamento. Quando Deus está falando, você está comendo muito mais do que aprendendo. É comida para o seu espírito. E Deus está levantando aqui um povo alimentado no espírito. Irmãos, há uma diferença tão grande quando você toca e conversa com alguém espiritual e quando você conversa com alguém carnal. Não estou me referindo aqui a alguém espiritual perfeito, porque perfeito só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo. Nem estou me referindo a pessoas carnais, no sentido de bêbados, homossexuais, prostitutos, adúlteros, ladrões, traficantes. Não, pessoas carnais no sentido de que são pessoas que eles não têm o espírito vivo, ativo, funcionando. Então quando você traz uma mensagem espiritual, eles ficam boiando. Jesus passou muito isso. Por isso que a Bíblia diz que em particular é que ele explicava para os discípulos o que ele ensinava. Em particular, porque os discípulos também não tinham nascido de novo ainda. Os discípulos também ainda eram mortos espiritualmente. Então não era só o povo que boiava, os discípulos também boiavam. Mas Jesus em particular explicava tudo. Por isso eu declaro aqui um povo que tem um particular com Deus. Porque no particular ele te ensina tudo. No particular a palavra é aberta no seu espírito. No particular a revelação vem. Muitas vezes aquilo que eu estou falando há 200 anos, e em 2 segundos lá no seu quarto Deus te fala, te convence, te transforma, e você começa a praticar. Agora, o meu ponto aqui, irmãos, é chamar você para uma prática, principalmente a oração no Espírito. Paulo, quando descreve a armadura de Deus, ele termina dizendo: orando em todo tempo no Espírito. Ele descreve toda a armadura de Deus, ele termina dizendo: orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança. Porque Paulo sabia que a oração no Espírito é que ativar a verdade. A oração no Espírito é ativar o entendimento da justiça.
do capacete da salvação, da espada do Espírito. Não há nenhuma arma que você ativa sem o entendimento do Espírito. Todas as armas são verdades que precisam ser reveladas para você, senão elas não vão ser armas, elas vão ser um misticismo. E você não é místico, você é espiritual. Vou dizer novamente, você não é místico, você é espiritual. Joga as suas duas mãos para cima e diga assim: eu não sou místico, eu tenho realidade. Novamente, levanta as mãos bem alto, grita comigo: eu não sou místico, porque eu tenho realidade. Agora, quem tem realidade? Quem ouve a palavra de Deus e age em cima da palavra de Deus. Por isso eu disse: aquele que desce do barco e começa a andar sobre as águas. Porque toda vez que você põe em ação o que o Espírito Santo fala com você, você não está mais no barco, você está andando sobre as águas. Mesmo que tudo esteja contrário, você está andando sobre as águas. Mesmo que as circunstâncias digam não, você está andando sobre as águas. Porque o que te define em termos de dimensão não são as circunstâncias, é a sua resposta positiva ou negativa quanto à palavra de Deus. Vou repetir isso: não são as circunstâncias que te definem. Porque circunstâncias, irmãos, boas e ruins, todos nós passamos. Ora você está no monte, ora você está no vale, ora você está no fogo, ora você está na água, ora você está no deserto, ora você chega num oásis. Isso é a jornada espiritual, isso é a vida cristã. O que te define não é o seu momento natural, o que te define é a sua fé na palavra que Deus te deu. Porque o seu momento vai passar, mas a palavra não vai passar. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Joga as suas mãos para cima e fala forte comigo: o meu momento é temporal, mas a palavra que eu estou crendo é eterna. Meu momento vai passar. Vai passar, como tudo na minha vida passou, mas a palavra que Deus me deu nunca passou, não passa e nunca vai passar. Aleluia! Dá um grito de vitória. Então, Deus está te chamando para se libertar do seu momento e começar a viver no momento dele, porque o momento dele está ligado com a palavra que ele te dá. Ah, mas eu não tenho uma palavra. Então a partir de hoje eu declaro seus ouvidos espirituais abertos. Ah, eu não sei ouvir Deus, não sabia. A partir de hoje você vai discernir a voz do Senhor. Ah, eu não entendo muito bem esse negócio de revelação na palavra. A partir de hoje você vai entender. O espírito de sabedoria e o espírito de revelação desce sobre esse lugar hoje. A palavra de Deus nunca mais vai ser o mesmo livro para você. Porque a Bíblia não é um contrato com data de validade. A Bíblia é um testamento que tem tudo que te pertence em Cristo Jesus. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Agora dá um sorriso para o seu irmão e fala assim: querido, deixa eu te dar uma notícia. Deus não vai se tornar carnal para andar com você. Dá uma sacudidinha nele, do seu irmão. Fala assim: mas você pode se tornar espiritual para andar com Deus. Deus não vai mudar, mas eu vou. Deus não vai mudar, mas eu vou mudar. Deus não vai mudar, mas eu vou mudar. E o que opera nele vai operar em mim. O que está nele vai estar em mim. O que funciona nele vai funcionar em mim. Aleluia! Recebe essa unção, irmão, em nome de Jesus. Então nós não estamos aqui para vivermos um evangelho teórico. Nós não estamos aqui para ficarmos dentro de um barco natural, tremendo de medo das circunstâncias. Não, nós estamos aqui para receber uma palavra, descermos do barco e andarmos sobre as águas e começarmos a viver uma vida espiritual.
E aí sim, as coisas do Espírito vão ser discernidas, entendidas, captadas, comida. Aí vai ser gostoso. Aí você nunca mais vai dizer assim: ah, já vem o pastor Heber falar de oração em línguas. Você nunca mais vai falar isso. Sabe por que você nunca mais vai falar? Porque a prática vai te tornar faminto. A prática vai queimar suas gorduras espirituais. A prática vai queimar suas calorias. A prática vai te levar para a batalha. E você vai começar a ter fome, porque você vai exercitar muito os seus músculos espirituais. Crente que não tem fome é crente que não exerce os músculos do Espírito. Crente que não tem sede é crente que não exerce. Para que eu vou ter fome? Para que eu vou ter sede se eu tenho natural? Se o natural me basta? Não, o natural não me basta. Cristo me basta. A palavra me basta. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Então joga suas mãos para cima e repete assim comigo: as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e elas só têm valor para quem desceu do barco. Tem uma unção aqui hoje à noite. Essa unção está pegando todo mundo. O Espírito de Deus está puxando você para uma nova dimensão. Talvez você já desceu do barco em tantas áreas da sua vida, mas em algumas áreas você ainda não desceu. E o Senhor te diz: filho, eu vou te tirar daí também. Talvez você já experimentou o poder de Deus em muitas áreas da sua vida, mas não experimentou em outras. Mas eu declaro que toda a sua vida será uma manifestação de Cristo. Toda a sua vida será uma manifestação da palavra de Deus. Toda a sua vida será uma expressão da verdade de Deus. E aí quando a circunstância vier, não vai ter valor nenhum para você. Pai, eles não entenderam. Eu vou repetir. Quando a circunstância vier, ela não terá valor nenhum para você. A primeira carta de João, eu estou meditando em João, todo dia eu leio uma vez. Estou em João, estava em Esther, agora Deus me levou para João. Começa assim: o que era desde o princípio. Só aí Deus já me arrebentou. O que era. Então, se você for antes de qualquer princípio de alguma coisa na sua vida, essa alguma coisa não vai dominar você. É você que vai dominar essa coisa. Desde o princípio, ele era. Nosso problema é que as coisas começam e a gente não é. Aí a gente tem que correr atrás para se tornar. E aí a gente vence, porque Deus é misericordioso, aleluia. Mas a Bíblia diz que ele era desde o princípio. Então, princípio de quê? De qualquer coisa, irmão. Começou uma doença, e daí? Você já é curado. Começou um problema financeiro, e daí? Você já é próspero. Começou um problema ministerial, e daí? Você sabe porque sabe que vai completar a sua carreira. Paulo disse: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério e complete a minha carreira. Dá uma glória a Deus bem forte. Joga as suas mãos para cima e grita comigo: se eu me tornar antes de qualquer princípio, nada que começar me dominará, mas eu vou dominar tudo que começar. O que era desde o... Agora, isso é conversa espiritual. Quem entendeu o que eu falei, dá uma glória a Deus. Uma pessoa natural vai ficar pensando o que era desde o princípio. O que esse cara está falando, meu Deus? Mas os espirituais aqui sabem o que eu estou falando. O que era... Ou seja, quando começou qualquer coisa, ele já era.
O diabo nunca chega na frente do Espírito Santo. Quando Adão caiu, o Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo. Quando a fome chegou na família de Jacó, José já era governador do Egito. Dá glória a Deus, igreja. Fala assim comigo: começou a queda, mas o cordeiro tinha morrido. Levanta a mão bem alto, diga assim: começou a fome, mas José já era governador do Egito. Vai assim com a mão: Amã foi exaltado, mas Esther já estava casada com o homem. O que era desde o princípio. Isso está na Bíblia toda. Na Bíblia toda você vai descobrir que o diabo nunca chega na frente do Espírito Santo. Quando alguma coisa aparecer na sua vida, saiba, a vitória já está aí antes. Aleluia! A capetada foi queimada aqui agora, meu irmão. Correntes foram quebradas aqui agora. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Tem doenças desaparecendo nesse lugar agora. Tem problemas financeiros desaparecendo. Amanhã você vai experimentar milagre nas suas finanças. Levanta a mão e diga: eu recebo. Grita comigo: o nome do meu Deus não é eu era, nem eu serei. O nome do meu Deus é eu sou. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Então tudo que eu tenho que aprender é a ser desde o princípio. Olha como uma frase mudou a minha vida. Imagina o que Deus vai aprontar comigo em 1 João. Eu vou ficar lá, meu irmão. Vou ler uns 50, 100, nem sei quantas vezes. Eu termino, volto, termino, volto, termino, volto. E vou tomando um banho, né? O Senhor vai me lavando da incredulidade. O Senhor vai me lavando do engano. O Senhor vai me fortalecendo contra o pecado. Ele vai me fortalecendo contra o mundo. Ele vai me fortalecendo contra a idolatria. Aleluia. Ele vai me fortalecendo contra o engano. São os 4 problemas básicos do livro de João: o pecado, o engano, o mundo e a idolatria. Ele começa dizendo o que era desde o princípio. Aí ele termina dizendo: guardai-vos dos ídolos. Primeira frase: seja antes de que qualquer coisa aconteça na sua vida. Última frase: seja um adorador. Bate o pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Dá um sorriso para o seu irmão e pergunta assim: quando é que você vai tornar? Quando é que você vai se tornar espiritual, hein, irmão? Fala para ele. Põe a mão no ombro dele assim, sério, me obedece, gente. Põe a mão no ombro dele, dá um sorriso e fala assim: guerreiro, eu vou profetizar uma tempestade na sua vida. Fala para ele assim: vou profetizar uns ventos contrários. Você vai descer desse barquinho. Você vai andar sobre as águas. Agora todo mundo levanta a mão para cá e pergunta assim: pastor. Gente, eu fico na carne quando eu falo para as pessoas falar. Levanta a mão para cá e fala assim: pastor, e se eu afundar? Não, mas você vai afundar. Quem disse que você não vai afundar? Pedro afundou, você acha que você é melhor do que Pedro? A questão é que Jesus sempre vai estar do seu lado para estender a mão e te levantar novamente. Não tenha medo de descer do barco, porque o socorro é sempre presente. Está amarrado, pastor, eu não vou afundar. Pedro também disse isso: eu não vou negar o Senhor. Jesus sorriu para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, rapaz. E Pedro estava sendo sincero, irmão, porque quando os soldados chegaram, quem que arrancou a espada?
Quem cortou a orelha de Malco? Ele estava sendo sincero, mas ele estava perto da presença. Longe da presença é que ele negou. Perto da presença ele foi valente. Ele cumpriu a palavra dele. Então, eu declaro aqui um povo sempre perto da presença. Vou falar novamente. Eu declaro aqui um povo sempre perto da presença. Deus está levantando aqui uma geração de 5.000 adoradores. Deus está levantando aqui umas tochas vivas. Tochas vivas. Tochas vivas. Tochas vivas. Tochas vivas. Gente que não é apaixonada em Éber, em Suzano, em Geraldo, em Araceli. Gente que é apaixonada em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Irabarraço rabaharanda rabalai. Aleluia! Então, querido, para que você possa valorizar as coisas do Espírito, você precisa delas. E você só vai precisar delas se você tomar os caminhos que o Senhor indica na sua vida. Aí, meu irmão, orar vai ter um valor. Jejuar vai ter um valor. Adorar, então, nem se fale. Aí as práticas espirituais têm sentido, porque você se tornou espiritual. Aí uma palavra como essa te alimenta, não te dá sono. Você não fica contando a hora para acabar, você quer comer mais. Nossa, isso aí que eu estava precisando de ouvir. Porque cada culto, cada reunião é um pouquinho mais de comida que o Senhor te dá para você avançar um pouco mais. Você é alguém que está numa batalha espiritual e você já decidiu que você não vai perder essa guerra. Irmãos, o Brasil vai orar em línguas. Você que me assiste pela internet, ouça isso. O Brasil vai orar em línguas. Vira para o irmão que está ao seu lado, dá uma rajada em línguas aí para ele bem forte. Eu não sei falar em línguas, pastor. Eu também não sei não, pastor. Sabe sim que eu vi. Eu não sei. Eu libero e o negócio sai. A linguagem sobrenatural do Espírito não está na minha mente, está na minha fé. Repita isso. Irmãos, eu fico na carne quando eu mando os irmãos falar. Os irmãos não ficam. Levanta a mão e fala forte comigo. A linguagem sobrenatural do Espírito não está na minha mente, está na minha fé. Mais forte, igreja. A linguagem sobrenatural do Espírito não está nas minhas emoções, está na minha fé. Mais forte ainda, a linguagem sobrenatural do Espírito não está na minha vontade, está na minha fé. Eu sou da fé. Eu sou da fé. Então eu não fico pensando para orar em línguas, eu simplesmente pastor, e você não sente às vezes que você está na carne? Não, porque eu não dou atenção para esse tipo de voz. Pastor, você não acha que você está imitando de vez em quando? Não, eu não, porque eu não dou importância para esse tipo de voz, porque eu sei que o diabo não quer que eu ore em línguas. Eu sei que se eu falar em línguas, eu vou estar ativando o meu espírito. E ao ativar o meu espírito, eu vou discernir espiritualmente as coisas. Eu vou entender espiritualmente as coisas. E a palavra não será mais letra, será comida revelada dentro do meu espírito. Fogo de Deus para o meu espírito. Ah, pastor, mas eu comecei a falar em língua, mas eu só falo uma palavra. Acho que não é de Deus. Isso é sua mente te dando trabalho. Um dia, Deus escreveu na parede lá no Daniel capítulo 5: Mene, mene, tekel e parsim. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Eu tenho certeza que a maioria aqui, que se falasse línguas assim, falasse mene, 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 mene. Fala em língua, irmão. Mene, 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 mene.
Você ia pensar assim: não fui batizado não. Eu estou inventando. Mene. Pois foi Deus que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Então não seja racional com as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito estão além da sua razão. As coisas do Espírito estão além da sua inteligência. Querido, Deus é o Criador do Sol, das galáxias. Deus é o Criador do céu e da terra. Não tente colocar Deus na caixinha de fósforo da sua mentezinha. Saia desse lugar. Libera Deus da sua vida. Vou dizer novamente porque foi profético. Saia desse lugar. Libera Deus da sua vida. Vou dizer novamente porque foi profético. Não foi eu que disse isso, foi ele. Saia desse lugar. Libera Deus da tua vida. Aleluia. Libera Deus, irmão. Falando em outras línguas. Eu tenho um pastor, amigo meu, que ele já foi para a glória. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele ficava só assim. Só isso que ele faz lá. E ele ficou 40 dias orando, 10, 12 horas. Só que depois de 40 dias, os milagres explodiram na vida dele. Deus começou a usar ele com curas e maravilhas. E aí, Senhor, só vou ficar falando esse bababu. Aí Deus começou a dar uma nova língua para ele. Às vezes Deus quer humilhar a gente, irmãos. Porque Deus pode criar uma linguagem e dar a ela o significado e a dimensão que Ele quiser. Ele é o dono da língua. Vou repetir. Deus pode criar uma língua e dar a ela o significado, o poder e a profundidade que Ele quiser. Ele é o Criador da língua. Quem sou eu para questionar o que o Espírito Santo está me dando? Não. Eu em liberar o Espírito de Deus na minha vida, e na minha vida tudo vai mudar. Aleluia! Então diga para o irmão que está ao seu lado: para de dar trabalho, que o Espírito Santo vai orar em línguas, irmão. Abraça com o seu irmão, olha bem dentro do olho dele, faz uma cara de profeta assim. Fala assim: meu guerreiro, Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, foi glorificado, mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Aí ele vem e te diz, orando em todo tempo, e você não abre a sua boquinha. Dá para abrir a sua boquinha. Ouvir e crer, dá para abrir a sua boquinha. Porque Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Não através de um povo que se acha grande, mas aqueles que se fazem crianças para entrar no reino. Deus não está atrás de grandes homens. Deus não está atrás de quem sabe muito. Porque os grandes e os que sabem muito atrapalham o Espírito Santo. Deus está atrás de coxos, paralíticos, cegos e surdos. Ele disse que certo homem deu um banquete, mandou chamar os convidados e ninguém quis vir na festa. Aí ele ficou na carne. Chamou os servos e falou o seguinte: sai pelas ruas, sai pelos becos, e traz os paralíticos, traz os coxos, traz todo mundo, porque festa nós vamos ter aqui. Se houve quem não quer, tem quem quer, mas a festa haverá. Aleluia! Então é melhor você desaprender logo, irmão. Pega a sua teologiazinha, ó.
Pega as suas opiniões e achismos e ó, pega a sua sabedoria e poder financeiro e ó, não, mas eu sou muito próspero e o meu dinheiro faz uma diferença nessa igreja. Com esse pensamento eu te garanto, seu dinheiro está atrapalhando essa igreja. Porque essa igreja não precisa do seu dinheiro. Essa igreja só precisa de pessoas que confiem em Deus. E Deus cuida dela. Não, mas eu dou 5 mil reais por mês. Meu irmão, se você nunca mais der R$1 na sua vida, Deus vai cuidar de você do mesmo jeito que Ele é seu pai. Assustei todo mundo agora. Vou repetir isso, irmãos. E não é para editar. Se você nunca mais der R$1 aqui nesse lugar, Deus vai cuidar de você do mesmo jeito que Ele é seu pai. Sabe por que você dá? Você dá porque você ama a obra de Deus. Você dá porque você se sente responsável pela obra de Deus. Você dá porque você tem compromisso com Jesus. Você dá porque você está deixando de ser menino e passando a ser adulto. Dá uma glória a Deus bem forte, irmão. Ninguém compra Deus. Deus não está à venda. Fala para 3 pessoas perto de você, esse pastor é doido. Fala para 3 pessoas perto de você. Responda para ele, você não viu nada ainda, fala para ele. Irmãos, tantos milagres vão acontecer nesse lugar. Esses dias Deus usou um profeta reconhecido internacionalmente. E ele disse, ouvir e crer. Nesses próximos 3 anos, olha, vai acontecer coisas tremendas nesse lugar. Eu sei que a roseira está sacudindo, mas deixa a roseira sacudir, meu irmão. Porque quem fez a promessa é fiel, e Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia! Caramando rebanaço ramanai larabaixo ramanai. Então joga suas mãos para cima e diga comigo: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mais forte, igreja. Enquanto eu estiver no barco, sofrendo no vento, tentando salvar a mim mesmo, as coisas espirituais terão pouco valor para mim. Agora diga com a boca cheia de mel, diga, mas nos momentos que eu desço do barco, aí as coisas espirituais vão ter muito valor para mim. Aí, porque eu posso até afundar, mas ficar afundado eu não vou ficar não. Posso afundar 1 milhão de vezes, mas não 1.000.001 eu vou aprender a andar nas águas. Senhor, está dando barriga d'água, mas eu não desisto. Tanta água que eu já bebi. Senhor, e aí o Senhor socorre você, te levanta, e te estabelece, e te dá uma nova dimensão, e te dá uma nova unção. Tem coisas, irmão, que Deus não fala com você no barco, Deus só fala com você sobre as águas. Tem coisa que você nunca vai ouvir na vida natural. Você só vai ouvir a hora que você pular lá de cima. É igual a mamãe águia, que a águia cresce, fica enorme e quer continuar recebendo comidinha na boquinha da mamãe. Aquela marmanjona daquele tamanho lá.
Sabe o que a mamãe águia faz? Ela desfaz o ninho, bate as suas asas, provoca, leva a águiazinha assim bem para a beirada do ninho. E eu vou fazer aqui agora uma paráfrase, não é bem assim, só para você entender o espírito da coisa. Ela faz bem assim com a filha, ó. E a águia despenca lá de cima. Aí a mamãe diz assim: abre as asas. Eu acho melhor você abrir as asas. Quando ela abre as asas, ela descobre que não é da terra. Quando ela abre as asas, ela descobre que é do céu. É tempo de voar, ouvir e crer. Aleluia! Vamos tomar a ceia do Senhor. Pegue o pão, o suco, fique aqui em volta da mesa, fique na frente. Se você for de outra igreja, mas está em comunhão com o Senhor e com seus irmãos, você venha tomar ceia conosco, é bem-vindo. É bem-vindo. Mesmo se você ainda não for batizado nas águas, você pode tomar ceia. A religião é que colocou esse negócio. Ceia não é um ritual. Ceia é uma prática espiritual que te dá alimento, força, unção. Toda vez que eu tomo a ceia, eu estou crendo que eu participo do corpo de Cristo. Toda vez que eu tomo a ceia, eu declaro que estou comendo a carne de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, participando do meu Jesus. Corialabacotoriandare. Corialabaco yalabasurandara. Corialabaco. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Tem preparado. Preparado, tem preparado. Talvez Deus vai te chamar para vencer uma dor de cabeça. Talvez Deus vai te chamar para perdoar alguém. Talvez Deus vai te chamar para ofertar mais. Você tem sido avarento nas suas ofertas. Eu não sei em qual área o Senhor quer te fazer descer do barco, mas eu sei que Deus sabe falar conosco. E quando Ele fala, nós sabemos que Ele falou. E nós podemos seguir a sua voz sem nenhum medo, porque Ele é fiel para nos sustentar sobre as águas. Pastor, o que tem te sustentado esses anos todos? A palavra. A palavra tem sido o meu piso, a palavra tem sido o meu alicerce, a palavra tem sido a minha rocha, a palavra tem sido o meu chão, a minha firmeza. Por isso, todo ataque de Satanás tem um só objetivo:
roubar a palavra que Deus te deu. O diabo só tem um objetivo em atacar você. Ele quer roubar a semente que foi plantada no seu coração. Porque se essa semente crescer e frutificar, Jesus vai ser glorificado na terra. Então a luta do diabo não é contra você diretamente. Ele quer roubar o que Deus colocou em você. Por isso está escrito: vigia para que ninguém roube a tua coroa. Porque toda vez que Deus fala com você, Ele coroa você com aquela autoridade. Toda vez que Deus fala com você, você está coroado, você está autorizado a andar naquela verdade. Você tem unção naquela área. Obrigado, Jesus, pela tua carne, pelo teu sangue. Jesus, nós queremos tomar o Senhor para dentro de nós, e que dentro de nós haja uma substituição nessa noite. Que as coisas do Éber parem de funcionar em mim, e as coisas de Cristo funcionem em mim cada dia mais. Em nome de Jesus. Molhe o pão, coma desse pão. Beba desse sangue tão poderoso. Toma posse de Cristo para dentro de você. Aleluia, Jesus, te adoramos. Te adoramos. Meu Jesus, meu Senhor, te adoramos, meu Jesus, meu Senhor. Tu és tudo, 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 tudo que precisamos, Senhor. Tu és toda a vida que queremos viver. Tu és Senhor Jesus. Nós podemos dizer amém. Dá um abraço ao seu irmão, diga para ele: desça do barco e ande sobre as águas, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Graça e paz.